Bom, então estamos trabalhando aqui, nesse momento, com o classicismo, entendendo ele enquanto uma expressão artística, né, do Renascimento, certo? Então, ali no momento que inaugura a chamada Idade Moderna, beleza? E se a gente olhar bem, a própria palavra renascimento, ela já é bastante sugestiva, né? Renascimento, né? Renascer. Renasce algo que em algum momento se perdeu, né? Algo que morreu, certo? Então vamos buscar entender aí o que é que, né, tem-se a intenção de trazer de volta, beleza? Quando a gente pensa aqui então em renascimento, gente, a gente está pensando num movimento de trazer algo que teve antes da Idade Média, algo que teria se perdido, que teria morrido ali no período da Idade Média, beleza? Idade Média, a gente viu lá na expressão literária do trovadorismo, tal, uma sociedade teocêntrica, beleza? Então, é justamente aquela noção de que Deus basta para tudo, né? O teocentrismo ali da Idade Média, o teocentrismo, né, é essa noção de que Deus basta para absolutamente tudo, para explicar as coisas da natureza, para explicar as coisas da sociedade e etc, beleza? Aqui, o que se busca aqui, né, a base filosófica desse momento que a gente chama de renascimento é outra. É bem combativo em relação ao que é posto na Idade Média, beleza? Então, nesse processo de renascer, vai buscar, né, esse processo vai buscar justamente a sua referência, a sua base, beleza? Lá na Antiguidade Clássica. E quando a gente fala aqui Antiguidade Clássica, né, a gente está tomando Grécia e Roma antigas, beleza? Pelo menos a ideia que nós temos de Grécia e Roma antigas, certo? Então, nesse momento aí das artes, da literatura ocidental, o objetivo vai ser esse, né? E quando esse movimento é traçado, então tem todo esse processo de renovação filosófica, econômica, artística, certo? Então, vai se buscar aquilo, né, que tem, aquilo que é a concepção filosófica lá da idade antiga, beleza? Lá da antiguidade, né? A noção de economia, a noção de arte vai ser fortemente embasada também nesses processos, né? Então, justamente, né, quando a gente está pensando aqui, reforçando, né, quando a gente está pensando nessa dimensão artística, certo? A gente está dando um nome aqui de, adivinha? Isso, classicismo, certo? Aqui é o classicismo. Na literatura, nas artes de maneira geral, beleza? Inclusive é aqui, nesse ponto, que a gente tem aqueles nomes bastante conhecidos, né, da Itália, que a gente encontra até lá nas Tartarugas Ninja, certo? Que é quem? O Michelangelo, o Leonardo da Vinci, né? O Rafael, qual que é o outro? Enfim, mas aí tem Tiziano, o Botticelli também. Beleza? E aí são nomes bastante representativos aí dessa época, certo? E se a gente olhar bem, inclusive, para esses nomes aí, a gente vai ver que as obras desses sujeitos, né, são obras que vão estar buscando refletir. São obras que refletem essa noção, né, de esplendor, da forma humana como, olha só, que curioso, como medida da perfeição. Pô, significa o que isso, parça?
Quando a gente olha, né, para aquelas... vamos também poder, né, ter a chance de dar uma olhada, né, em algumas dessas obras, imagens de algumas dessas obras e tal, e a gente vê que uma coisa muito importante, né, uma coisa bastante importante, é a perfeição simétrica, né? A questão da simetria, a perfeição da forma e tudo mais. E quando isso acontece, né, em relação à questão da representação do corpo humano e tal, e trabalhando toda a questão de simetria, de perfeição da forma e tudo mais, isso aí acaba remetendo bastante, né, para aquela ideia que a gente já começou a discutir ali em humanismo, né, que é a ideia de antropocentrismo, né? Em oposição àquela ideia de teocentrismo, certo? A ideia de antropocentrismo. Uma ideia muito importante e básica aqui, beleza? Que é justamente o que a gente encontra quando a gente olha lá para a filosofia, para a arte, né, para o pensamento político na Grécia e em Roma antigas, certo? Depois daquele período que as explicações elas vêm na Grécia antiga, principalmente as explicações elas eram principalmente mitológicas, certo? E aí é uma coisa que a gente vê bastante, né, no começo lá da história da filosofia, antes de o ser humano tentar se colocar no pepino, no centro dos pepinos, dos problemas, tal, para encontrar as respostas, né, buscando uma forma lógico-racional para interpretar o mundo e tal. O mundo ele era interpretado de forma bastante narrativa, né? E essa é justamente a interpretação mitológica e tal. E essa noção de antropocentrismo é uma noção que nasce ali bastante forte com a filosofia, né, no surgimento da filosofia no mundo ocidental ali, na Grécia Antiga e tal. E toda essa noção, toda essa percepção de colocar o ser humano no centro, né, e se utilizar de um processo racional, se utilizar da razão para compreender o mundo, entendendo aqui a razão, pelo menos é assim que eles vão colocar, e a gente vai problematizar isso depois também, né? Mas sendo colocada aqui a razão como expressão máxima de humanidade e etc, certo? Que é uma coisa bastante problemática por muitos motivos que a gente vai ver depois, mas se concentra nisso. A razão, então, sendo colocada como essa expressão máxima de homem. Eu estou usando aqui essa palavra homem, que é bastante importante, né, para a gente discutir depois essa problemática. Mas sendo colocado dessa forma, beleza? Sendo colocado aqui dessa forma, então vai estar sendo trilhado todo um caminho muito específico em relação a como compreender a arte, como compreender o papel da arte, né? Como compreender o papel da filosofia, o papel da política, etc. Beleza? Esses acabam sendo aí os princípios, né, básicos desse momento que a gente está vendo, que é o classicismo, né? Então esse retorno à antiguidade clássica, né, e por conta disso esse movimento, né, que busca colocar o ser humano no centro, né, na produção de conhecimento, na intenção de explicar o mundo, na intenção de compreender a sociedade, etc. Esse processo que vai entender que a arte deve ser racional, deve ser um processo racional. Não é que não vai lidar com emoções, com sentimentos e tal. Sim, vai lidar com tudo isso. A arte lida com tudo isso, certo? Mas a questão é que aqui, emoções e sentimentos e tal vão ser submetidos a um julgo da razão, né? Um processo racional, certo? A gente vai dar uma olhadinha depois ali sobre algumas, né, algumas obras e tal. E a gente vai ver que tem lá o homem vitruviano, né? Dá uma pesquisada aí, qualquer coisa, antes de a gente entrar no vídeo sobre isso propriamente. Mas vou colocar aqui embaixo, ó. Homem vitruviano do Da Vinci, beleza? Quando a gente olha para aquilo, meu, vocês vão ver, né? Tipo, eu não desenho muito bem, né? Vocês vão perceber. Mas vocês vão ver que tem todo um estudo
o estudo de simetria, né? Um estudo anatômico ali de simetria, né, parça? E é isso que vai estar realmente importando, saca? Na hora de registrar o corpo humano, na hora de registrar, sei lá, a natureza e tal. Então, uma busca por simetria, uma busca por equilíbrio, uma busca por uma representação, enfim, racional. Beleza?